Eu sou Alexandre da Costa, sou jornalista desde 1995, sou professor de História. Tudo começou com a fotografia. Na verdade, em novembro de 1994, eu comprei uma câmera fotográfica e a partir daí a minha vida na comunicação de fato teve início. Bom, esse não é o primeiro vídeo que eu trabalho, né? Se você der uma olhadinha aí nos cards, se você der uma fuçada no canal, você já viu que a crise do coronavírus, lá por volta do dia 16 de março, me jogou para esse universo que eu honestamente nunca vi como uma saída para mim. Eu sempre fui muito inseguro em relação ao meu trabalho, sempre fui muito inseguro em um monte de coisas, e fazer podcast, fazer vídeo era uma dessas coisas que eu acreditava que eu precisava fazer para divulgar o meu trabalho, mas eu não me via capaz disso, tá? Mas a urgência fez com que eu, durante metade do mês de março passado, eu tivesse que fazer quase 30 vídeos para as aulas que eu tinha que passar para os meus alunos, né? Então a gente fez até 1º de abril, quando eu entrei de férias, a gente fez um apanhado de videoaulas, então eu trabalhei algumas coisinhas, editei algumas coisas, e na medida do possível o resultado foi bem bacana e a repercussão foi bem bacana. Agora, eu sempre acalentei alguns sonhos, alguns desejos, e o grande desejo que eu tinha, mesmo adorando, amando dar aula, era voltar para a revista, voltar para o jornalismo. Tá? Então deixa eu contar a história direitinho, alguns minutos, peço sua paciência aí. Porque eu, nas redações, eu comecei, a minha primeira redação foi também em novembro, só que do ano seguinte, novembro de 95, eu entrei para a revista Atenção. E a partir dali eu estabeleci na minha cabeça, eu sempre fui um revisteiro, né? Eu sou um leitor da revista Placar dos anos 80, eu sempre tive o sonho de trabalhar na revista Placar, eu sempre fui um homem que quando virou profissional da fotografia, quando virou um repórter, sempre teve a revista como uma meta, né? Eu sempre acalentei esse sonho da revista. E assim foi. Comecei em 95 com a revista Atenção, aí trabalhei como freelancer por 2 anos para a revista do Diário Popular, do antigo Diário Popular, que hoje é o Diário de São Paulo. Produzi um livro, fiz um livro sobre Arthur Friedenreich e nesse sentido tive aberta a porta da Editora Abril, consegui trabalhar, ser freela da revista Placar por quase 2 anos. E a minha vida seguiu, fui correspondente no Japão por 2 anos, e quando voltei para o Brasil por volta de 2003 e 2004, aquele universo que eu tinha de revistas nos anos 90, quando eu volto para o Brasil, essas revistas não existem mais. Aquele mercado de trabalho que eu tinha como freela, eu não tinha mais. E quem que eu era como repórter, né? Quem que eu fui como repórter e quem eu continuo sendo como repórter. Antes de mais nada, é importante deixar bem claro que eu sou um homem de esquerda. Eu sou um homem que independente do partido, ele tem as causas sociais, eu não sei se é assim que fala, como bandeira. Eu sempre fui, como profissional, alguém que se pautou pela ideia de dar voz aqueles que não tinham a grande mídia, né, para falar. Eu sempre procurei essas histórias, as histórias que as grandes redações chamam de histórias menores, né? Eu sempre procurei o cidadão, a pessoa comum, né? Eu sempre botei o pé na favela, nos projetos sociais. Eu sempre trabalhei nesse universo, né? Sempre me encantou esse universo e sempre achei
que as boas histórias, né, as histórias, né, de renascimento, as histórias de fortalecimento de uma comunidade, eu sempre vi esse universo como a minha matéria-prima para contar as histórias. E assim foi assim que eu entrei no mercado de trabalho em 94, 95, tá? Tanto é que eu tive um editor que me deu um apelido que para ele é um apelido ofensivo, né? Ele queria me diminuir com isso, mas eu nunca vi desse jeito, não. Eu abracei o apelido, né? Ele me chamava de paladino dos desvalidos, né? Aquele que protegia os pobres e indefesos. Ele queria me criticar com isso, mas eu não via isso como uma crítica, não, porque toda semana eu estava lá na revista Já levando uma matéria que não seria vista em nenhum lugar, tá? Eu sempre me pautei por isso, né? O jornalismo com a sua responsabilidade social. Quando eu virei historiador, eu aprendi que todos nós somos sujeitos da nossa história. Eu aprendi que todos nós temos história, né? E que as histórias elas não se pautam só dos grandes homens, dos grandes acontecimentos, não. As histórias elas se pautam das grandes mulheres, dos acontecimentos que alguns poderão achar que são menores. Eu sempre tive essa questão da empatia muito grande comigo, né? E isso é muito importante, né? E por que é importante falar de empatia agora? Porque a gente vivencia um período da história que contabilizar 4.000 mortes, ok. Vão morrer 4.000 pessoas por causa do coronavírus. Tudo bem. Como assim tudo bem? Qualquer morte já é um problema. Qualquer indivíduo, ele teve uma história, ele tem uma família que vai chorar, ele teve um nome, né? E aí hoje, no século XXI, no ano 2020, a gente vê que falta a empatia. 4.000 pessoas mortas, tudo bem. Se são velhos, tudo bem, poderão morrer. E eu nunca vi o jornalismo como isso, entende? Eu nunca vi o jornalismo como número, como uma prática, que 4.000 mortos é um dado aceitável. E por causa disso, obviamente, eu paguei um preço muito grande, né? Porque quando eu voltei do Japão, com toda aquela experiência, com tudo aquilo que eu aprendi a fazer, com todas as porradas que eu tomei, quando eu chego no Brasil, no início do século XXI, eu tomo talvez a maior porrada de todas, que é o mercado não me quer. Eu não faço parte daquele mercado. Eu não sou um jornalista que interessa. Tá? Não adianta o cara da Veja me chamar, porque eu não vou fazer na Veja aquilo que eu penso como jornalismo. Tá? Porque aquele jornalismo que eu defendia não tinha mais. Eu não tinha mais espaço para reportagem, não dava mais para eu fazer aquilo que eu fiz nos anos 90. E aí o jornalismo ficou de lado por um tempo, a fotografia ficou de lado por um tempo. Virei professor de história, que eu preciso dizer sempre, amo muito fazer. Dar aula é algo surreal, quando a coisa funciona é sensacional. Mas a fotografia foi ficando de lado, a câmera foi empoeirando, as histórias sumindo e eu fui me apequenando, né? Eu fui ficando menor e eu não tinha mais. Bom, em 2004 eu fiz um blog, na época, comecei a escrever alguns contos, comecei a escrever ficção e até algumas coisas bem legais na medida do possível, as pessoas gostaram, publiquei alguns livros com isso, mas o jornalismo ficou de lado. Em 2012, consegui com um colega uma câmera digital emprestada e comecei a fotografar esporte, que era uma coisa que eu sempre desejei também, né? Fotografar esporte foi uma coisa que eu sempre quis na minha vida. E mesmo sem o material adequado, sem a lente adequada, eu encarei isso e comecei a fotografar o
o NBB, né, a Liga Nacional de Basquete Brasileiro, isso em 2012. E isso eu conto em outros vídeos, né? Porque esse, na verdade, é o primeiro vídeo que eu vou contar um pouco da história do que é a Portrait Fanzine, o que é essa minha revista digital. E a gente já está, hoje, quando eu faço esse vídeo, na edição 15. Se for contar a edição 0, a gente tem 16 revistas que ela trabalha. E por que ela se chama fanzine? Porque ela é uma revista que eu trabalho sozinho, né? Desde a produção da pauta, da reportagem, a produção das fotos, a edição dela, a criação do design dela. É um fanzine, como acontecia nos anos 80, quando o fanzine... naquele modelo, aquilo me encanta. E esses próximos vídeos vão contar as histórias de cada uma desses 16 números. Só que eu vou fazer de trás para frente, ok? Eu vou começar do número 15, que foi a revista mais recente, e vou contar as histórias de cada uma. Essa ideia de contar as histórias da revista não é uma ideia minha. Eu estou imitando um pouco aquilo que o pessoal da editora Pipoca e Nanquim faz com Saga da Editora. E toda vez que eu vejo um episódio de Saga da Editora, eu lembrava, falava, porra, eu poderia fazer isso com a minha revista. Tem boas histórias, além das histórias, para se contar, né? Não é só um veículo de divulgação. Eu poderia aumentar o braço da Portrait Fanzine, aumentar o braço da empresa digital virtual que eu criei, que é a Portrait Imagens, né? Portrait é um nome difícil de falar, né? É um nome francês para retrato, né? E parece até meio arrogante, mas nunca teve essa ideia de arrogância não. O nome Portrait surgiu na faculdade, lá na FAAP, nos anos 90. A gente estava fazendo um logo para uma empresa e aí surgiu o nome. Como eu já gostava de fotografia, já dava meus primeiros passos, surgiu. Bota Portrait, é um nome bonito, né? Nunca as pessoas no Brasil chamam de Portrait logo do começo, falam errado, mas não tem problema. Eu gostei do nome e o nome ficou. Eu poderia mudar de nome, mas eu acho o nome tão bonito, e que é um pouco a ideia daquilo que eu quero fazer, né? Dos retratos que eu quero tirar. Você já percebeu que eu divago pra caramba, né? E que eu falo pra caramba e que as coisas vão surgindo, né? É mais ou menos isso. É meio que como o meu diário também, né? Fazer esse podcast é meio que uma ideia de divagar sobre as coisas, né? E aí, voltando para minha fotografia digital, por volta de 2015, 2016, eu tive uma aluna, a Isabela, que começou a fazer um curso de design numa escola. E, cara, eu falei, porra, eu sempre quis aprender design, eu sempre quis aprender como é que faz a revista. Eu fazia a reportagem, eu fazia as fotos, mas eu não sabia fazer a revista. Aí essa menina pegou e me passou o endereço, o telefone, aí eu liguei para essa escola em novembro, em janeiro de 2015. Em janeiro de 2015 eu comecei nesse curso de design. Era de sábado de manhã, eu tinha que fazer o curso, é muito cansativo. Ó, você ouviu a buzina aí, desculpa o barulho. As condições de filmagem, de gravação não são as melhores, mas aí eu comecei o curso e aí eu aprendi a mexer no tal do InDesign e comecei a fazer revista, e o projeto de férias de julho da revista era a produção de uma revista, de um folheto, de algo. E aí eu estava com meu amigo na escola, o José Machado. Eu falei, cara, deixa eu fazer a revista. A gente revezava os trabalhos, porque ele manjava de outras coisas mais do que eu. E aí, na hora da revista, eu falei para ele, porra, Zé, deixa que eu faça a revista. Eu vou fazer a revista. E aí eu passei o mês de julho de 2016 inteiro elaborando a cara daquilo que seria a Portrait Fanzine. Era o número 0, e quando chegar o dia de falar do número 0, eu vou contar melhor essa história. Mas, porra, a Pro ficou
ela gostou pra caramba do projeto, né? Porque a gente fez o projeto digital, aí o Zé, porra, que cara maravilhoso. O Zé pegou os arquivos digitais e foi para uma pequena gráfica, e nessa gráfica ele imprimiu a revista e a gente levou para a Pro. Eu tenho a revista até hoje. Porra, como a revista no papel é um negócio bonito, né? E a professora ficou... Ela não imaginava que a gente pudesse fazer algo desse jeito. Porra... E aí, qual é a cara da Porter Franzini? Eu, nos anos de Japão, eu fui absorvido por uma cultura de design do branco, do vazio na página. Isso é meio louco, tá? Que o vazio na página, ele conta histórias, né? E aí eu bêbado desse design japonês, apaixonado pela National Geographic, pela revista Realidade, lá atrás, da Editora Abril, eu falei, porra, eu tenho que fazer algo que remeta à minha carreira e que remeta como homenagem a esses veículos, a esses grandes jornalistas. É minha obrigação fazer isso. E a Porter Franzini nasce desse desejo e dessa falta, né, que não havia um mercado para mim. É triste falar disso, né? Porra, cara, mas quando eu percebi que em 2004, 2003, eu já estava dando aula e que eu não poderia dividir as aulas em ser jornalista freelancer, porque as histórias que eu tinha para contar, ninguém queria ouvir do mainstream, né? As pessoas queriam contar suas histórias para mim, elas contavam, mas ninguém queria publicar as minhas histórias. As histórias dessas pessoas, minhas histórias não, né? Eu sempre me vi também como uma ferramenta, né? Eu não sou a história. Nunca fui. Eu sou uma ferramenta para essas histórias e me orgulho bastante disso. Às vezes entristece você ser invisível no processo, mas às vezes ser invisível como eu sou é bacana, porque te dá a pessoa que te dá a sua história, a pessoa que dá a sua história para mim, que dá a história para mim, ela se sente à vontade de se abrir e de contar essa história. E isso é muito bacana. Mas a grande mídia não queria. A grande mídia não era capaz, não se importava com as histórias que eu chamo na minha primeira carta aberta do Portrait, as histórias esquecidas, né? Essa coisa de em história, né? Da questão da memória, a questão do esquecimento, sempre foi algo que bateu muito forte em mim. E aí a Porter Franzini, ela nasce nesse vazio da minha vida. Falei, porra, ninguém me quer. Ok, mas eu preciso contar essas histórias. Então eu vou fazer isso. E fiz. E porra, dá um trabalho desgraçado, porque cada edição eu levo 2, 3 meses para fazer. Mas é uma delícia produzir essa Porter Franzini. Então, desde julho de 2016, né? Desde julho de 2020, vai fazer 4 anos que eu produzo a Porter Franzini. E cara, que delícia é produzir a Porter Franzini, que delícia é contar essas histórias, e que delícia é ter o retorno das pessoas que leem a Porter Franzini sem preconceitos, tá? Só que é importante dizer, tá aqui no meu roteirinho, né? Eu não, com a Porter Franzini, eu não estou inventando nada. Eu acho que eu já falei isso antes também, né? Eu não estou inventando a roda. Eu estou contando as histórias que precisam ser contadas. E se eu pudesse contar todas as histórias do mundo, seria fantástico, mas não dá para ter essa arrogância, não dá para ter essa pretensão, mas passo a passo eu tento. Esse podcast de número 0 vai tentar mostrar o que foi cada revista e vai tentar também mostrar o que vem por aí, as ideias que tem por aí, tá? Eu tenho as rédeas do meu trabalho, eu faço todas as áreas da revista, algumas melhor, algumas pior, mas eu estou aprendendo, estou lutando para que seja algo bacana, e que a era digital ela proporcionou essa possibilidade, né? Hoje o fanzine, a ideia de se fazer o fanzine, a ideia é muito mais acessível,
tá? E me enche de orgulho de poder, hoje com 45 anos de idade, ainda ter essa intensidade dentro de mim, né, esse desejo dentro de mim de contar histórias, tá? E são histórias reais, são histórias do mundo real. Ok? Bom, nos próximos vídeos a gente vai se apresentando, eu vou falando mais do projeto, vou falando mais das coisas, vou falando mais da vida, do nascimento das pautas, da vida como fotógrafo, do projeto mesmo, Portrait Fanzine, Portrait Imagens, o site, né? O meu blog virou um site e é muito legal o retorno que esse site tem, enfim, todos os canais que a gente tem, tá? Agora, uma certeza que você pode ter com o meu trabalho é que toda a história é válida. Toda a história merece que o gravador seja ligado e que toda a voz merece ser ouvida. E sim, é uma revista de esquerda. Com certeza ela não vai agradar 1/3 do Brasil. Hoje, um desejo que eu tenho é conseguir voltar a viver só da revista, né? Que a revista pague as minhas contas. E para fazer isso eu tenho que ter anunciantes que eu não tenho. As matérias que eu faço, as reportagens que eu toco, claramente eu jamais terei patrocínio do governo federal. Jamais a Petrobras vai anunciar na minha revista. Mas tudo bem, eu me viro, eu vou fazendo do jeito que tem que ser feito. Tá? Bom, espero que você embarque junto comigo. A Portrait Fanzine é um projeto bacana, é um projeto de coração mesmo, tem muito da minha alma, do meu sangue, né, todos aqueles clichês. E é isso, tá? Tenho aí na inscrição, já tenho link de alguns números. No próximo videozinho que eu pretendo fazer o quanto antes, eu vou falar da Portrait Fanzine número 15, que foi a última. Tá? E acho que é isso. Tudo bem? Obrigado pela sua atenção. Falei pra caramba, né? Mais uns 20 minutos falando. E eu espero que você embarque nessas histórias e que você se dê a possibilidade de conhecer novos universos, novas histórias, novos grupos, novas pessoas. Que isso é muito bacana, isso engrandece muito. E que a empatia ela volte. Né, e que a gente não ache que a perda de uma vida seja um número apenas, que a perda de 4.000 pessoas, normal, está na matemática, eu não posso aceitar isso como normal. Né? Você que perdeu alguém já por causa do coronavírus, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não posso aceitar que eu perder a minha mãe com 70 e poucos anos, a minha tia com 70 anos, a minha chefe com seus 70 anos. Eu não posso achar que, eles são velhos, podem morrer. Eu não posso achar isso normal. Isso não está certo. E a Portrait Fanzine, ela vai questionar, ela questiona e ela questionará sempre esse pensamento matemático, financeiro, neoliberal de que 4.000 mortes são aceitáveis. Não são aceitáveis nem aqui nem na China. Cada morte é uma morte, deve ser lembrada, deve ser guardada. E me dói muito achar que há pessoas, conhecer pessoas que pensam que morreu, todo mundo morre. Não é assim. Bom, é isso. Obrigado, valeu. Espero que você prestigie o canal, faça sua inscrição, assine o tal do sininho e tamo junto aí, né? Vamos contar histórias que eu acho que vai ser muito legal. Tá bom? Obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite e que a gente continue tocando a nossa vida. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Valeu.